Vamos ver que perguntas temos hoje para responder. Ok, Sensei. Sensei, por que o senhor ensina sobre os 32 planos de existência que são montados numa mitologia que nada tem a ver com o Zen reto e direto que Bodhidharma após tanta especulação e jogo de taxonomia cosmológica dos movimentos anteriores? Na verdade, o budismo nasce dentro da cultura indiana e ele não fica infenso às referências indianas. Por exemplo, as estátuas de Buda são representadas com uma saliência sobre a cabeça, um sinal no meio da testa e várias outras características, mais de 30 características que estão incorporadas na estatuária. Essas se referem a sinais de perfeição que pertencem à antiga tradição védica e que foram incorporados pelo budismo como uma forma de legitimar-se dentro daquela cultura. Muitos outros aspectos do budismo incorporam coisas das culturas pelas quais ele passou. E isso, de certa forma, acontece agora também aqui no budismo no Ocidente. Por exemplo, várias vezes pessoas me pedem: o senhor pode fazer um batizado para o meu filho? Ora, o batizado em si não existe no budismo. Mas, por exemplo, os avós reclamam que o neto não foi batizado e pedem aos pais que batize. Os pais são budistas e dizem: muito bem, vamos pedir ao monge que faça um batizado. O monge vai lá, faz uma cerimônia e os avós ficam muito satisfeitos e felizes com isso e passam a considerar o seu neto batizado. Tudo isso fez com que desaparecesse um conflito familiar, uma desarmonia, mesmo que nós tenhamos usado a palavra batizado, que é um assunto que não existe tecnicamente no budismo, mas houve algum mal nisto? Não necessariamente. Na verdade, houve uma procura da harmonia, da calma, da satisfação entre os seres. São meios hábeis. Quando as pessoas perguntam sobre planos, as referências nas escrituras referem-se a muitos planos budistas de existência sem forma ou coisas assim. Nós queremos erradicar do budismo toda a sua parte mística, seria um erro, e partirmos apenas para uma pureza além dos textos. E, na verdade, Bodhidharma não agiu assim. Bodhidharma é o grande fundador do Zen, trouxe o Zen da Índia para a China, mas encontrou na China já 500 anos de história budista. Ele não iria destruir tudo que já tinha sido feito, ou demolir os templos e tudo mais, em prol de um racionalismo radical. Não é isto. Vamos dizer assim, talvez uma história ilustre melhor. Philippe Kapleau, autor dos 3 Pilares do Zen, foi até o Japão e entrou num monastério. E
aconteceu um evento auspicioso e o mestre disse: ah, que maravilha, vamos acender um incenso para a estátua de Kanon e fazer uma reverência e agradecer esse acontecimento. Aí, Philippe Kapleau, que era canadense, ocidental e radicalmente racionalista, disse: eu não estou entendendo nada. Esse não é o Zen dos monges que queimaram a estátua de Buda? Esse não é o Zen do monge que cuspiu em uma estátua? O mestre olhou para ele e disse: este é este mesmo Zen. Se você quiser cuspir na estátua de Kanon, pode cuspir. Eu prefiro fazer reverências. Kapleau, ele mesmo narra esse episódio. E esse episódio é muito ilustrativo do fato de que, com o tempo, e ele permaneceu 8 anos em monastério, junto com os outros monges, ele conta essa história para dizer que ele, enfim, conseguiu entender aquele mestre. E entendeu que ele estava muito enganado ao pensar que o espírito humano se restringe à pura racionalidade. Boa noite, Sensei. O livro Siddhartha, de Hermann Hesse, é ficção. Estou lendo, mas com medo de me confundir com os reais e ensinamentos de Buda. Gostaria de uma direção. Gachô. Leia o livro Siddhartha, de Hermann Hesse, como uma bela ficção. E um livro inspirador, com a aula final sobre o barqueiro, sobre aquilo em que aquele rapaz se transforma com o tempo. É bem a história de alguém que se afasta do caminho tradicional religioso e percorre o mundo, torna-se comerciante, etc., e acaba a sua vida como barqueiro, transportando pessoas e as ensinando. É uma bela alegoria do que pode ser um caminho espiritual, mas não tem nada a ver com a realidade histórica da vida de Siddhartha Gautama Shakyamuni. Boa noite, Sensei. Sobre a prática do Zazen, gostaria de saber se o senhor julga inadequado as pessoas que possuem algum tipo de dor crônica ou fazem tratamento para elas, como os quadros reumatológicos, tomarem medicamento analgésico antes da prática. Quem sofre dores e precisa tomar analgésicos, deve fazê-lo, evidentemente, porque nós não devemos transformar a nossa prática de zazen em uma tortura física. Se você sentir grande desconforto quando senta em zazen, deve trocar de posição e deve procurar uma forma de praticar que não seja dolorosa para você, senão tudo que você faz é esperar que termine aquela tortura, e esse não é o objetivo do zazen. O zazen é para você cultivar um espírito calmo, quieto, mas atento, como um leão prestes a saltar. Mas as dores em si, além de determinado ponto, são demasiado perturbadoras e não auxiliarão sua prática. Então, se você tem uma doença qualquer, considere os fatos dela e seja realista em relação a ela.
Boa noite, Sensei. Para o Zazen, qual a melhor iluminação? Ambiente, natural, vela ou lâmpada? Dogen Zenji indica que nós devemos sentar num ambiente nem muito claro, nem muito escuro. Nós devemos lembrar que Dogen Zenji estava falando em uma época, 800 anos atrás, onde não existia luz elétrica. E quando ele falava em iluminação noturna, estava se referindo à iluminação com velas. Então, nós não devemos sentar em um ambiente tão escuro que nos provoque sono, e também não devemos sentar em um ambiente claro que nos ofusca. Deve parecer cômodo e natural a iluminação na qual você senta. Sensei, boa noite. Quando Kannon Bodhisattva praticava, ele enxergou o vazio dos 5 agregados. Logo questiono, seria o apego aos agregados que gera o sofrimento? É a crença de um eu, é um aspecto de qual agregado? Gachô. O eu surge da consciência provocada pelos agregados, pelo conjunto dos agregados. Não é um agregado específico. Os agregados são contato, sensação, percepção, formações mentais e consciência. Quando surge consciência de um eu. Você se identifica com um eu. Porque tem a identificação com o eu, você pensa que ele é real e não uma construção. E é muito difícil nos darmos conta que esses agregados são todos vazios de um eu. São todos fenômenos e que nós não podemos atribuir uma identidade, um eu, a um conjunto de fenômenos. Então, nossa verdadeira natureza que nós procuramos no Zazen é algo que está além dessa noção de um eu provocado pela operação dos agregados, por uma operação mental. Nós existimos, mas não somos esse fenômeno que nasce e morre agora. Nós somos muito mais que isso. É como na analogia tantas vezes usada das ondas do mar. Nós não somos ondas, nós somos o próprio oceano. Mas nós nos pensamos ondas, e por nos pensarmos ondas, pensamos que surgimos e morremos. Mas essa não é a realidade do oceano. O oceano se manifesta como ondas. E nós estamos confundindo nossa manifestação com uma identidade. E isto é um engano da percepção, a ilusão mais forte de todas. E esse engano nos provoca todos os sofrimentos que os eus carregam. Essa noção de eu é a que produz os apegos, os aferramentos, o medo de desaparecer, o medo de morrer, os desejos de possuir, de agregar coisas ao eu. Todas essas coisas são doenças egóicas. E nos livrarmos dela precisa acordar do sonho da nossa identidade temporária e perceber nossa unicidade com tudo. E isto é um despertar, um dos aspectos do despertar.